Hello, meninas! Olá! Oi! Estamos aqui mais um episódio de gravação do nosso Materno Mundo. Um podcast que a gente vai falar sobre paternidade, maternidade, desenvolvimento infantil, enfim, sobre tudo aquilo que a gente tiver vontade e vier à mente. Bom, hoje a gente elencou aqui pra gente conversar. Recebi uma mensagem no Instagram que foi assim: acho que meu filho é autista e tenho medo do diagnóstico. E a gente considerou ser um tema mega importante pra gente trazer aqui pra refletirmos. Sim. Principalmente pela quantidade de diagnósticos que a gente tem visto, né, chegar até nós. Vou fazer uma pergunta. É uma pergunta inédita pra vocês? É uma pergunta inédita pra vocês? Não. Zero, né? Zero. Pra mim Zero. também. Até porque muitas vezes a mãe pode não ter a consciência do medo que ela tem do diagnóstico. Mas a gente sente, e se a mãe está no processo terapêutico, em algum momento ela esbarra em alguma dificuldade a respeito disso, né? Alguma dúvida. Mas digo além. Medo do diagnóstico e às vezes, ufa. Eu acho. Alívio Também de penso. ter um nome. Isso. É isso, acho que a gente pode finalizar. Já acabou por aqui, tchau, vamos por aqui, tchau, beijo. Eu tava pensando isso quando vocês estavam falando, assim, ó. Tem famílias que se estruturam em torno de um diagnóstico, né? Sim. Então a família se mobiliza, todo mundo se mobiliza. Avós que vivem em função das terapias dos netos, que os pais trabalham, os pais que saem do trabalho, essa dinâmica com os irmãos, enfim. E que se estruturam, não sem dificuldades, mas funcionam, né? Vamos dizer assim. Se organizam. Se organizam. Outras se perdem totalmente. É um luto muito grande Muito a ser grande, elaborado, né? Mas eu acho que tem esses dois lados, assim, das famílias que é isso, e vamos. E das famílias que dão um passo atrás e fala, e agora? É bem isso, eu também sinto. E eu acho que é um luto, acho que é bom explicar, porque esse é um linguajar nosso, né, que é comum pra nós, mas é um luto porque é como se o filho ideal daquilo, da expectativa que os pais depositam naquela criança, então desde nascer, aquela antecipação de meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, e quando vem um diagnóstico, ou com 3, 4 anos, seja de autismo ou de qualquer outra coisa, ou quando nasce, Com quando é uma alguma síndrome de Down, uma paralisia cerebral ou qualquer outra coisa, vem o luto do filho ideal perdido, Sim. né? Então, O encontro com o real, né? é a falha narcísica. O meu filho não vai ser aquilo que eu espero que ele seja, porque eu não sei o que ele pode ser, eu não sei até onde ele pode chegar, né? Abrindo uma aspas, Lau, no que você tá falando, se você não ouviu, volte nos episódios anteriores, onde a gente fala do grande encontro com o outro. Ah, é verdade. Então, mães já tem essa ferida narcísica muito abalada, né? Porque os filhos nunca são o que a gente espera. Essa é uma realidade, né? Sim. E a gente falou no episódio anterior sobre isso. Mas, e quando esse encontro com esse bebê, com esse outro, que já era um desconhecido, é algo que nunca passou? Bom, gente, trazendo em linguajar popular, tirando aqui do Psicanalítica Mês, a gente vai falar um pouquinho agora, de forma mais fácil para todo mundo entender, sobre a frustração dessa mãe quando a mãe se depara com algo muito diferente daquilo que ela imaginou, né? Então, a mãe se frustra muito quando ela recebe o diagnóstico, ou quando ela recebe nos seus braços um bebê muito diferente daquilo que é criado socialmente e de forma imaginária por toda a família, com toda aquela expectativa. E a mãe, ela, muitas vezes, ela não tem um tempo de preparação para que isso aconteça, porque tudo tem que acontecer muito em conjunto. Mas o que eu acho que também é importante a gente falar, né? Então, eu acho que meu filho tem autismo, mas tenho medo. Então, o medo de nomear permeia, sendo que ela já desconfia que há alguma coisa, né? Tanto que ela fala, né? Eu acho que meu filho tem autismo. Ela acha, mas talvez ela não vá atrás para não ter essa nomeação. Mas o que pode ser feito enquanto ela acha? Mas para além disso também, meninas, eu fico pensando, quando eu leio e estudo muito sobre isso, porque é uma área que eu gosto muito, do quanto
as mães e os pais, eles se perdem diante daquela criança que tem um diagnóstico como se eles não conhecessem mais aquela criança. É como se a mãe perdesse um saber que já é dela. Como se começasse do zero, né? Isso. Tipo, e agora? O que eu faço com isso? O que fazer? A criança tem 3 anos e daí vem um diagnóstico, por exemplo, ou uma suspeita, é como se anulasse todo o saber da mãe, todo o saber do pai, e os pais às vezes depositam tanto em nós, né, psicólogos, na fono, no médico, como se eles soubessem da criança e não as mães, e não os pais. Agora você vai me dizer o que eu fazer com essa criança, né? Isso, a partir de agora, qual é a cartilha que eu devo seguir? A até agora eu fui mãe. Ou deu uma risada diferente, isso é do autismo, isso é do diagnóstico, isso é esperado ou não. Né? Então, e quantos profissionais, eu acho que isso também é importante colocar, se colocam nessa posição de saber sobre o filho do outro. Sim. Então, você não tá fazendo isso em casa, você não tá estimulando o suficiente, ou isso é isso. E os pais ficam naquele looping de fazer, e o saber deles é retirado disso. Então, porque quem sabe da criança são os pais, eles passam a maior parte do tempo. Nós estamos lá para trabalhar, intermediar e fazer o que dá para ser feito e possível. E os pais chegam no consultório, na maioria das vezes, assim: eu tô exausta, eu não aguento mais, é só terapia toda semana. Cada um fala pra eu fazer alguma coisa e eu não tenho tempo com meu filho. Porque todo tempo que tá com a criança precisa fazer alguma coisa, estimular. Então, assim, cada profissional dá uma tarefa pra ser feita em casa, né? Então, agora, pais, a partir de agora, toda vez que acontecer isso, você vai fazer assim, Sério, assim, assim. Às vezes eu tenho ranço dessa palavra, estimular. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, ó, uma mãe que me falou assim, ó: o que dá pra fazer além de estimular? Eu falei: trocar. O que você quiser. Brincar. Estar olhar, com a criança. estar fazer presente, laço, estar junto. estar presente. Porque é muita. Eu penso e eu vejo e eu penso muito nisso, assim, que as mães e pais de crianças que receberam algum diagnóstico se retiram desse lugar, né, como a Lau falou, vezes porque eles mesmos se retiram, porque não dão conta de ficar num lugar onde não saber, acha que não sabe mais, né? Porque muitas vezes os profissionais colocam eles nesse lugar de não saber. Mas aí também o laço se perde. E sabe o que Porque não tem mais interação, não tem mais esse apaixonamento. É o afeto, né, gente? É a perda do afeto, né? Mas porque perde o saber. Eu trabalhei, como vocês sabem, muito tempo, né, com os bebês que têm síndrome de Down. E as mães, por exemplo, chegavam lá, elas já tinham outros filhos, mas o bebê, por exemplo, chegava, né, pra estimulação. Então, as mães chegavam assim, ó: mas eu não sei se ele já pode sentar. Eu não sei se eu posso carregar ele de sentadinho ou tenho que carregar ele assim. Deitado. Então, assim, como não sabe? Você sabe, só que você tá perguntando pra mim porque você supõe que eu sou a especialista nesse sentido, de que sei só porque ele tem síndrome de Down, quando na verdade ele é um bebê, ele é seu filho. É só isso que você sabe dele. Todo o resto ela que sabe. E é exatamente disso que ele precisa. E aí os pais se preocupam assim, ó. Então, já que ele tem síndrome de Down, ou ele tem deficiência intelectual, ou ele tem autismo, ele vai demorar para aprender. Então, desde 6 meses, eu já vou ensinar letras para ele. Já vou ensinar números e cores. Aí, o bebê senta, os pais ficam: que cor é essa? Que cor é essa? Quanto tem aqui? Os pais aí querem estimular uma parte que ainda a criança não tá preparada para aprender, porque vem coisas antes disso. Nem madura de forma cognitiva para isso. Exato, que é o afeto, que é o laço, que é a troca, o olhar. O bebê ser bebê, né? E os pais se preocupam com isso. Então, os pais, eles têm essa noção de que perdem esse saber, mas tem alguns especialistas que entram nisso de: eu sei sobre seu filho daqui, vem cá, você tem que fazer uma cartilha. Isso me incomoda. E sabe o que eu tava pensando também agora, Lau, quando você falou dos autistas? O boom também do TDAH, né? Já passou, agora é autismo. Mas assim, eu digo no sentido de que as pessoas acham que tudo que a criança faz, porque ela tem muita vida, que é isso, é ser criança, é insuportável. Não se encaixa, né? Então, quando a criança é muito ativa, ela tem TDAH. Quando ela é muito quietinha, ela é autista. E viu? Gente! E por que então, nesse sentido, e por que a gente falou que às vezes o diagnóstico é um luto para os pais e agora, e às vezes é ufa? Boa. Eu tava pensando em outra coisa enquanto vocês estavam falando.
que a gente não pode desconsiderar as mães que entram nesse universo de preciso saber tudo do meu filho e se tornam as especialistas. Ai, também, Miriam. Que né? são Porque- as mães terapeutas. Porque aí o que acontece? A mãe sai dessa posição, dessa função de mãe, se torna mãe terapeuta e, por vezes, até se especializa de fato. Vai fazer alguma faculdade nesse Muitas. sentido, encontra uma profissão nisso, né? E elas deixam E tudo de ser o bem quê? isso, deixa de Deixa ser de ser mãe mãe. para ser a terapeuta, né? E isso vem muito porque sai desse lugar de eu preciso fazer muitas, eu tenho que fazer muitas coisas com o meu filho, saio muitas vezes do emprego, porque senão não dou conta das terapias, e de fato não dá. Sim, E de sim. fato não dá. Uhum. Mas aí ela vai pra uma terapia, volta, aí vai pra casa com uma tarefinha de casa, vai pra outra, volta com uma tarefinha de casa, outra com uma orientação. Chega em casa, ela se torna a mãe terapeuta. E na pandemia, o tanto de mães de crianças atípicas ou crianças que já tinham um diagnóstico antes da pandemia, as mães se tornaram as terapeutas, porque não tinha terapia. E é por isso que eu falei que eu tenho ranço dessa palavra estimular, que eu peguei ranço, porque os pais entram no looping e numa neurose, assim, de que tem que estimular, eu tô perdendo tempo, tem que estimular, eu tô perdendo tempo, tem que estimular, eu tô perdendo tempo, como se eles estivessem perdendo tempo toda hora e tá perdendo tempo de estar com a criança. E a hora que você tá em casa, ok, seja sua mãe, seja pai, isso já é o suficiente pra criança. Mas eu acho que uma saída possível, Lau, para esses pais é nós acolhermos eles no consultório. Porque quando a gente atende essas crianças, é claro que todo atendimento infantil acompanha com os pais, a gente já sabe. Mas dar um lugar para que eles possam falar, eu acho que permite que eles possam ressignificar. Porque se a gente só ressente, a gente não sai desse looping sim. culpa, né? Culpa e erro. E ressignificar, talvez seja construir isso durante a sessão, né? Por isso que a gente chama eles. É. Porque a gente não diz que eles não precisam se questionar do lugar que eles ocupam enquanto a criança. Exatamente. Né? O questionamento precisa existir. Então, que lugar que hoje eu ocupo, ou que tempo que eu tenho com meu filho, ou o que eu vou fazer para o meu filho que tem algum diagnóstico. Existe esse questionamento. Mas o papel deles é diferente enquanto pais e enquanto terapeutas. E isso começa do simples. O que é ser mãe pra você? É do tão básico, é do tão simples que muitas vezes esses especialistas saem desse lugar de ser um profissional da saúde para ser um especialista na coisa e esquece todo o resto. Esquece toda essa parte afetiva. Então cabe a nós, profissionais da saúde mental, provocar esse tipo de reflexão, tá? Mas e aí, o que é ser mãe pra você? Ah, porque eu sou mãe, então meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem um filho autista, outro com TDAH, eu tenho um filho com TOD. Tá, mas... E mãe? Então, Como acho é a que gente maternidade pode pra fazer você? essa pergunta, Miriam, e convidar para quem nos ouve, para que possa fazer. Não só quem trabalha com essas crianças, mas qualquer pessoa. Exatamente. Então, quando a mãe chega, olha, meu filho tem... ele teve um diagnóstico e ele tem tal. X coisa. Né? X coisa que depende do que for. Tá. E fora isso, o que você sabe sobre ele? Quem é seu filho? Quem é seu filho? Me conte sobre ele. Ah, o médico falou, o fulano falou, ok. E me conte o que ele não falou. E o que só você sabe. Isso, porque a gente tirando essa pessoa do lugar de confiança no especialista, a gente coloca ela nesse lugar de falar, quem é meu filho? Esse é o questionamento. Para além do que ele falou. Sim. Isso a gente pode construir até na sessão, né? E é importante isso que você falou da confiança. Eu sempre falo isso, né? Sempre, sempre, sempre. Que a base das nossas relações é a confiança. Então, se você tá confiando num especialista, de fato, você confie, né? Mas não deixe de se ouvir, de confiar em si mesmo, porque a confiança a gente deposita nos outros, mas e a confiança? E de questionar A nossa o própria especialista. confiança. Porque se o terapeuta, ou se o médico, o pediatra falou sobre isso, não é só porque ele falou que aquela é a verdade absoluta. Sim. Então, você questione, mas por que isso? Mas olha, na minha casa isso não dá certo, eu já tentei tais coisas, né? Que os E é o pais- confiar no que você vê dentro de Exato, casa. exato. Por isso que não pode haver a confiança maior em alguém do que em si mesmo. E Né? precisa ser construído um saber a respeito dessa criança que ninguém ainda sabe. Nem o especialista. É o saber subjetivo a respeito do diagnóstico como diagnóstico para aquela pessoa, de Porque forma a totalmente diagnóstica. singularidade é primordial em tudo, né? Na verdade, mas nesse sentido, o médico está diagnosticando baseado em alguns parâmetros que ele não viu nessa criança. Essa mãe está acreditando porque ela desconfiou que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, e foi em busca de um saber.
Esse movimento, ok. Mas e o que não está sendo dito nisso? E a singularidade dessa criança? Porque nem todos os autistas são iguais, nem todas as crianças que têm síndrome de Down são iguais. Não, nem todas não são Não iguais. são iguais. Não são iguais. O É a diagnóstico subjetividade, né, o gente? Isso, o É a diagnóstico subjetividade. mesmo. Mas a dentro criança disso, vive de forma sim. diferente. Sim. Porque aí entra nessa questão de que... mas são os Downs. São os autistas. O Mas é grupo, porque né? as crianças, eles são assim mesmo. A pergunta que eu recebia quando as mães chegavam pra mim era assim, ó. Mas eles são assim mesmo? Eu falava, eles quem? Eles quem? Eles quem? Eles, os Down. Eu falo, eles quem? Não, fulano, o meu filho, fulano. Sim, fulano. Ele é assim? Ele sempre foi assim, ele sempre fez isso. E o seu outro filho? O meu outro filho. Então, talvez ele seja assim. Agora, eles, os Down, os autistas, eu não sei. A gente pode falar do seu filho, mas deles, dos diagnósticos, eu não sei sobre isso. Então, e não é que os pais fazem isso no sentido de relaxo ou algo do tipo, mas é no sentido de que eles acham que o saber tá com a gente. E sabe né? o De que eu é um penso grupo. também, Lau, de se reconhecer. Sim, isso é... Porque Bate é a mão duro, no microfone, né? gente, É pra duro variar, né? você receber um diagnóstico, é muito duro. Então, esse agrupamento, vamos chamar de um agrupamento, né, dos diagnósticos, é o grupinho dos autistas. Então, esse agrupamento, ele tem as suas consequências, mas é uma forma que os pais possam se reconhecer. A identificação. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma síndrome de Down e que a mãe é o espelho pro bebê e o bebê é o espelho pra mãe, a mãe não se reconhece naquele rosto. Foi isso que eu pensei quando você falou do Down. Porque quando a criança nasce, a gente fala, mas tem o nariz do pai. E quando ele tem síndrome de Down? Não tem a cara de ninguém. Então, se você não consegue se reconhecer naquele bebê ou naquela criança, você vai buscar, elas estão buscando. Né? E tem então, mais uma coisa, que eu acho que é muito polêmico o tema para próximos. Ai. Vai, eu acho solta que dá, a bomba. que dá pra gente, mas eu acho que as mães acabam se agrupando por conta também do preconceito que existem das outras boa, mães. boa. Aquele lá é TDAH, aquele lá vai chegar, vai destruir minha casa, não chamo, não. Ou aquele outro, naquele lá terrível, você não tem noção, ele chegou aqui, ele abriu o armário, ele pegou tudo. Não, próxima vez é só fulano e fulano que vão vir na minha casa. Mas as mães se agrupam pra terem um norte também, Miriam, porque aí elas se reconhecem. Por exemplo, Com certeza. um bebê com síndrome de Down, onde ela não se reconhece, se ela se acolher entre as mães que têm, ela se reconhece enquanto grupo. Entre si. Né? Entre si mesmo, pra buscar isso. Porque entrar, entre aspas, num outro grupo é difícil. As mães... Será que elas seriam aceitas, Miriam? É isso que eu tô falando. É exatamente nessa linha, que eu acho que daria tema para um outro podcast. O quanto essas mães sofrem, muitas vezes, por ver que acontecem festinhas, os filhos não são chamados. Nunca trouxe um amigo para dormir em casa. As mães se agrupam na frente da escola. E a hora que ela chega, o assunto para. Isso é um tema, assim, São muito essas extenso, mães. né? A gente poderia falar o ano todo mesmo sobre isso. Mas quem sabe a gente fala num próximo episódio, né, meninas? Sim. Mas acho que é isso, né? O diagnóstico não é a criança. Exatamente. Ele talvez faça parte. A criança é a criança. Talvez ele faça parte. E os pais são os pais. São os pais daquela criança. Daquela criança, Eu acho que é não isso que é daquele importante. diagnóstico, né? Exato, isso que é importante, para que os pais possam se apropriar daquilo. De que, claro que tem um discurso do médico que a gente precisa confiar, mas que também eles precisam dar conta da criança, dar conta do filho. E a pergunta, quando a gente fala sobre o alívio do diagnóstico, é porque eu sinto que algumas mães dizem assim... Ai, ufa, então era por isso. Por isso que ele era assim. Agora tá explicado. Agora tá explicado. Aí entra como uma justificativa, né? Então, mas eu não tenho, fazer o quê? Mas ele é assim, ele é autista, ele não vai aprender. Não tem o que fazer. Exato. Aí entra como uma justificativa. Esse é um caminho perigoso. Bom, acho que foi ótima a nossa reflexão. Ufa. Então é isso, meninas. Surgiu mais temas aí para as próximas. Nos vemos no próximo, Nos vemos então. no próximo episódio. Sim.